Se você já se perguntou como certos comportamentos podem estar afetando sua conexão com Deus, prepare-se para uma reflexão profunda. Hoje, vamos explorar um tema que muitos evitam, mas que é essencial para a nossa espiritualidade: a masturbação e suas consequências espirituais. Não se esqueça de deixar seu like e seguir o canal Refúgio Sagrado para mais conteúdos como este. A realidade espiritual é uma dimensão que frequentemente ignoramos, mas que está intrinsecamente ligada a nossas ações e escolhas diárias. Vivemos em um mundo repleto de distrações e tentações que tentam nos desviar do caminho reto que Deus traçou para nós. Nesta batalha espiritual, é crucial que estejamos alertas e preparados para reconhecer as armadilhas que o inimigo coloca em nosso caminho. Uma dessas armadilhas é a masturbação, que se revela uma porta sutilizada pelo mal para nos afastar da plenitude que Deus deseja para nossas vidas. Muitas vezes, a prática da masturbação é vista como algo inofensivo, algo até mesmo natural. No entanto, ao mergulhar nessa atividade, sem percebermos a profundidade de sua implicação espiritual, estamos, na verdade, nos distanciando de Deus. Essa prática abre portas não apenas a sentimentos de culpa e vergonha, mas também a influências malignas que podem nos cegar para a verdadeira essência do nosso propósito. O ato de nos entregarmos à gratificação instantânea pode roubar nossa energia espiritual, tornando-nos vulneráveis a ataques emocionais e espirituais. É fundamental entender que cada pensamento e ação tem repercussões no mundo espiritual. A masturbação, muitas vezes acompanhada de fantasias e pensamentos impuros, pode criar um ciclo vicioso onde sentimentos de insatisfação e vazio se tornam comuns. Nessa nova realidade, uma vez que cedemos a essa tentação, atrás dela se esconde a sutil atuação de entidades malignas que buscam nos desviar da verdade, distorcendo nossa percepção sobre o amor, a intimidade e o que significa estar próximo de Deus. Quando nos permitimos ceder a esses impulsos carnais, estamos, de certa forma, desconsiderando o plano divino para a sexualidade. Deus criou a sexualidade para ser uma expressão sublime entre casais, uma ferramenta de amor, união e procriação. A masturbação, portanto, não apenas transforma essa expressão em um ato solitário, mas também a reduz a um mero ato de prazer físico, despojando-a de seu caráter sagrado. No entanto, muitos poderão argumentar que a masturbação é uma forma de autoconhecimento e alívio de estresse. Essa percepção pode parecer válida em uma perspectiva superficial, mas sobra um pano de fundo espiritual muito mais profundo. Quando nos permitimos crer que a masturbação é saudável ou normal, estamos, na verdade, aceitando uma ideia que pode nos distanciar ainda mais de Deus e da verdadeira felicidade. Esse conceito distorcido é uma evidência clara de que a influência do mal está muito presente na nossa cultura atual. Ademais, não podemos esquecer que a masturbação muitas vezes vem acompanhada do consumo de pornografia, que é uma das expressões mais destrutivas da sexualidade distorcida. Ao assistirmos a esses conteúdos, permitimos que nossa mente se encha de imagens que não refletem o amor verdadeiro que Deus deseja que experimentemos. Isso não só alimenta uma visão distorcida do sexo, como também promove uma desconexão emocional com nossos parceiros, uma vez que a expectativa gerada por essas imagens pode ser irreconciliável com a realidade do relacionamento. E, como se não bastasse, os efeitos psicológicos da masturbação não se limitam apenas ao momento de prazer. Após a prática, surgem pensamentos de culpa e remorso, um ciclo que desencadeia sentimentos de inadequação e inferioridade. Isso pode levar a um estado de ansiedade e depressão, criando um abismo entre o indivíduo e sua vida espiritual. A batalha que travamos é não apenas contra a masturbação em si, mas contra todo um sistema de crenças que legitima essa prática como normal. Buscar a transformação e a purificação espiritual é uma jornada que exige autoconsciência e vigilância. Precisamos, por isso, desenvolver uma mentalidade de combate contra as tentações diárias que nos cercam e neutralizar as influências que nos afastam do propósito divino. Estar ciente das nossas debilidades e buscar apoio espiritual em nossa comunidade de fé é fundamental. Conversar abertamente com amigos de confiança ou conselheiros espirituais pode ser um grande passo em nossa trajetória de fortalecimento e reset emocional. A verdade é que todos nós somos falíveis e enfrentamos desafios, no entanto, a graça e o perdão devem estar sempre à frente de nossos corações. Quando entendemos que o arrependimento genuíno é um caminho para a restauração, somos capazes de abrir mão dos comportamentos que nos afastam de Deus. Por isso, ao invés de nos deixar levar pela culpa, precisamos nos lembrar das promessas divinas e buscar uma intimidade renovada com o Senhor. Cultivar uma vida de pureza não é somente um ato de resistência à tentação, é um convite à plenitude espiritual, um caminho que nos encoraja a viver de acordo com os valores que Deus nos ensinou.
À medida que aprofundamos nossa relação com Ele, fortalecemos nossa capacidade de enfrentar as pressões externas e usamos as ferramentas da oração e da meditação para manter nossa mente e coração alinhados com a vontade divina. Dessa forma, resistir às tentações desse mundo se torna não apenas um desafio, mas uma oportunidade de crescimento genuíno e transformação por meio da graça de Deus. A solidão é uma condição humana que afeta todos nós em algum momento de nossas vidas. Muitas vezes, é nesses momentos de desespero ou vulnerabilidade que as forças malignas se aproveitam para nos desviar do caminho que Deus deseja para nós. Essas entidades malignas são astutas, elas manipulam nossas fraquezas e nos fazem acreditar que estamos sozinhos, que não temos ninguém a quem recorrer. E, assim, é fácil ser seduzido pela ideia de que a masturbação pode ser uma solução temporária para nossos problemas emocionais. Contudo, esta prática apenas nos afasta ainda mais da verdadeira conexão que deveríamos ter com Deus. Quando nos deixamos levar por impulsos momentâneos, abrimos portas que deveriam permanecer fechadas. É como se, ao ceder à tentação, disséssemos, mesmo sem perceber, que não confiamos na provisão do Senhor. Ao invés de buscar sua presença em momentos de solidão, nos voltamos para soluções efêmeras que, em última análise, trazem mais dor e sofrimento. Esses momentos de alívio ilusório se transformam em um ciclo vicioso que não apenas nos isola, mas também permite que essas forças malignas plantem sementes de dúvida e culpa em nosso coração. Todo ato de indulgência pode parecer inofensivo à primeira vista, mas o que estamos ignorando é o impacto que isso tem nas nossas vidas espirituais. As entidades malignas costumam nos fazer desacreditar em nossa própria dignidade, levando-nos a questionar nossas escolhas e nosso valor diante de Deus. A masturbação, quando vista sob essa luz, não é só um ato físico, ela carrega consigo uma carga espiritual que altera nosso estado de ser e a forma como nos percebemos diante do Criador. Momentos de solidão, muitas vezes intensificados pela falta de conexão com a comunidade de fé, podem ser campos férteis para as influências malignas. As vozes que nos sussurram que isso é normal ou que não há mal nisso podem se tornar ensurdecedoras. A verdade é que, ao ignorar nossa necessidade de comunhão e apoio, nos deixamos vulneráveis. O isolamento é uma armadilha. Ao nos sentirmos desconectados, podemos achar que a masturbação é um meio de preencher um vazio. Mas esse vazio só pode ser preenchido pela presença do Espírito Santo, que deseja trabalhar em nós e através de nós, nos guiando à verdadeira plenitude. Uma vez que começamos a ceder a este comportamento, pode ser difícil voltar atrás. O ciclo de prática se intensifica, trazendo uma avalanche de sentimentos negativos. Após a prática, surgem não apenas a culpa e a vergonha, mas também uma sensação de desespero. É o plano maligno em ação, que visa nos afastar cada vez mais da luz divina, fazendo-nos acreditar que estamos irremediavelmente perdidos. Essa é a armadilha do inimigo, fazer-nos sentir isolados e sem esperança para que deixemos de buscar a graça que Deus nos oferece constantemente. Em vez de nos deixarmos consumir por esses impulsos, é essencial pararmos e refletirmos: quais são as verdadeiras fontes de nossa solidão? O que podemos fazer para preencher esse vazio de maneira saudável e espiritual? A resposta geralmente reside na oração e na busca por uma comunidade que compartilhe de nossos valores e crenças. Precisamos de um ambiente de apoio, onde possamos falar abertamente sobre nossas lutas, encontrar consolo e, mais importante, aprender a direcionar nossas emoções para o lugar correto, a presença de Deus. Encontrar formas de lidar com a solidão é fundamental. Práticas como a meditação e a reflexão podem nos ajudar a reorientar nossa mente para o que é puro e santo. Ao invés de focar no vazio, podemos ocupar nossa mente e coração com a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Também é vital ser honesto conosco e com Deus sobre nossas fraquezas, reconhecendo que todos nós enfrentamos lutas, mas que não estamos sozinhos em nossas batalhas. O Senhor é um refúgio sempre presente, pronto para nos receber de braços abertos. É natural sentir-se atraído pela ideia de escape em momentos de pressão, mas precisamos aprender a olhar além dessas ilusões temporárias e buscar a verdadeira liberdade que existe em Cristo. Apenas quando reconhecemos a luta interna e buscamos refúgio em Ele, conseguimos resistir às investidas malignas que atentam contra nossa paz espiritual. Assim, ao enfrentarmos esses momentos desafiadores, é vital lembrar que a nossa luta não é apenas contra a carne, mas contra princípios e potestades que querem nos derrotar. Devemos nos armar com a armadura de Deus, orar fervorosamente e utilizar cada ferramenta espiritual disponível para vencer. A glória de Deus é manifestada em nossa fraqueza, e Ele está sempre disposto a nos ajudar, desde que tenhamos a humildade de buscar ajuda e orientação.
Em resumo, ao lidarmos com influências malignas, somos chamados a reorientar nosso foco e buscar a proximidade com o Espírito Santo. Ao cultivarmos essa relação, não apenas enfrentamos melhor os desafios, mas também encontramos força e apoio para resistir à tentação da masturbação e qualquer outro impulso que nos afaste do amor de Deus. Neste caminho, a transformação começa a ocorrer, e tudo o que precisamos é de um coração disposto a se voltar para o Senhor. Quando alguém se entrega à prática da masturbação, as consequências espirituais não se limitam apenas à sensação de culpa e vergonha, mas também se infiltram em aspectos da vida que podem parecer desconexos à primeira vista. A prática desencadeia uma série de reações que, cumulativamente, podem minar a nossa estabilidade emocional e espiritual, confundindo nossas percepções sobre intimidade, amor e relacionamentos. Uma das consequências mais sutis, mas profundamente enraizadas, desse comportamento é a distorção da nossa compreensão da verdadeira alegria e satisfação que conhecemos em comunhão com Deus. A sensação momentânea de prazer que pode ser obtida através da masturbação frequentemente substitui o profundo deleite que vem de uma vida espiritual vibrante e conectada ao Criador. Isso nos coloca em um ciclo vicioso, onde cada ato se transforma em uma fuga temporária e superficial, aferindo um alívio momentâneo de ansiedades ou tensões emocionais, mas que acaba por deixar um vazio ainda maior. Essa substituição da satisfação verdadeira pelo prazer efêmero incorpora uma reflexão perigosa da realidade para aqueles que buscam viver em consonância com os princípios cristãos. A paz que vem da oração, a comunhão com outros fiéis e o estudo da Escritura são trocados por momentos de solidão e arrependimento. Além disso, os laços que formamos com os outros podem se romper severamente. Frequentemente, ao se render a essa prática, o indivíduo se afasta não apenas de Deus, mas também de relacionamentos significativos na comunidade religiosa. Esse isolamento é insidioso, à medida que a pessoa se sente cada vez mais envergonhada e incapaz de enfrentar seus pares, ela se recusa a buscar ajuda ou a partilhar suas lutas, aumentando o estigma pessoal que já experimenta. As interações que antes eram ricas em espiritualidade e amor começam a ser percebidas como julgamentos silenciosos, onde a própria vulnerabilidade se torna uma fonte de dor. O efeito desse ciclo não se limita a uma dimensão espiritual ou emocional, ele também reverbera para o físico. A prática da masturbação pode ter consequências sobre a saúde mental, como ansiedade e depressão, que por sua vez alimentam a culpa e a vergonha. Essa espiral descendente pode levar a um estado de esgotamento que não apenas está ligado à compulsão, mas também à incapacidade de sentir prazer em atividades que antes eram agradáveis ou gratificantes. Nossos dias se tornam um emaranhado de tentações e recaídas, onde o desespero se torna parte da rotina. Com o desenrolar do tempo, a autocensura se intensifica, passamos a viver em um estado de alerta constante, sempre monitorando os próprios pensamentos e desejos, que podem ser tomados como pecaminosos. Essa vigilância excessiva diminui nossa capacidade de vivenciar os momentos simples e alegres da vida, fazendo-nos perder de vista a graça que Deus nos oferece a cada dia. A espontaneidade é substituída pela rigidez e pelo medo do fracasso, o que nos afasta ainda mais de uma relação autêntica e amorosa com o Criador. O ato de se consagrar a Deus implica uma entrega, uma emocionalidade que se torna difícil de alcançar quando estamos submersos em um ciclo que prioriza a satisfação imediata. A harmonia que deve existir entre o corpo, a mente e o espírito começa a ser destruída, como uma casa que ruge sob o peso de uma tempestade, tudo que se ergue sem um fundamento sólido está fadado a desmoronar. Durante esses momentos de escuridão, é vital recordar que a tendência de isolar-se e se distanciar da comunhão cristã apenas exacerba nossos desafios. O amor da comunidade, os sussurros de encorajamento e a partilha de experiências se tornam essenciais para enfrentar as batalhas que vivenciamos. Muitos se sentem paralisados diante da ideia de confessar suas lutas. A prática da masturbação muitas vezes se torna um segredo isolante e angustiante. A vergonha nos silencia, enquanto a verdade é que compartilhar tais lutas com irmãos e irmãs na fé pode promover a cura. Conversar honestamente sobre as dificuldades pode criar um ambiente propício para a edificação mútua e a restauração. Esses diálogos podem ajudar a iluminar a escuridão com a luz de Cristo, que nos lembra que todos somos imperfeitos, mas que a força dele pode nos transformar. Surge, então, a necessidade de cultivar uma construtiva prática de arrependimento. Não se trata apenas de reconhecer o erro, mas de abraçar a possibilidade genuína de redenção e transformação. Através da oração, do estudo bíblico profundo e da busca de conselhos espirituais, os indivíduos podem começar a construir um novo entendimento sobre sua sexualidade que honre a Deus. Este caminho não é instantâneo, mas é um passo a passo em direção à plenitude espiritual que todos desejamos. No final das contas, cada um de nós enfrenta uma escolha.
Optar por submeter nossos impulsos e desejos a Deus não só nos fortalece espiritualmente, mas também nos coloca em um lugar de paz e harmonia, onde podemos experimentar a vida na sua plenitude. Ao resistir aos impulsos e buscar apoio nos momentos de necessidade, encontramos não só a cura, mas a verdadeira liberdade nas verdades divinas que nos são oferecidas diariamente. A masturbação não afeta apenas a nossa conexão espiritual com Deus, mas, de maneira profunda, também influencia as nossas relações interpessoais. Ao nos render a essa prática, muitas vezes nos tornamos mais isolados, negligenciando o convite de Cristo para vivermos em comunidade. A solidão, que frequentemente vem acompanhada da masturbação, gera um vazio que nos afasta tanto de Deus quanto de nossos irmãos na fé. Essa desconexão é um golpe devastador para o nosso crescimento espiritual e para a edificação do corpo de Cristo. Quando nos entregamos a esse comportamento, frequentemente mergulhamos em um ciclo de autoculpa e vergonha que nos impede de buscar o apoio de outros. A sensação de que estamos sujos ou indignos nos distancia dos relacionamentos saudáveis. Em ambientes de adoração e comunhão, podemos nos sentir desconectados, como se não pertencêssemos. Essa alienação não apenas nos dificulta em compartilhar nossas lutas, mas também nos impede de receber a oração e o encorajamento que poderíamos buscar nas nossas comunidades. Os efeitos da masturbação nas relações interpessoais são insidiosos. Muitas vezes, desenvolvemos uma imagem distorcida do que significa a intimidade e o amor, influenciados pelas fantasias que criamos durante a prática. Isso pode levar a expectativas irreais sobre os relacionamentos, especialmente sobre o casamento. A alma, que anseia por conexão, pode achar difícil promover a intimidade emocional e espiritual genuína quando a mente está consumida por desejos e pensamentos impuros. Isso cria barreiras, tornando difícil abrir o coração para alguém que pode compartilhar e viver o amor cristão verdadeiro. Além do mais, nossa interação com os outros é baseada em confiança e autenticidade. Quando vivemos em um ciclo de segredo, como o que pode ocorrer com a masturbação, essa autenticidade se fragiliza. Tornamo-nos mestres em esconder nossas lutas, criando uma fachada que impede os outros de conhecerem nossas verdadeiras batalhas. Isso gera, de forma artificial, um afastamento emocional que desencoraja não apenas as nossas amizades mais profundas, mas também as nossas relações dentro da comunidade de fé. Esse isolamento encontrado em nossos próprios pensamentos nos deixa vulneráveis a ataques malignos que reforçam a ideia de que devemos permanecer sozinhos. É um truque do inimigo, que tenta nos convencer de que não somos dignos de amor e aceitação, um sentimento que permeia a atmosfera ao nosso redor. Quando nos afastamos da comunhão com irmãos e irmãs em Cristo, acabamos perdendo a oportunidade de ser verdadeiramente confrontados e motivados em nossa jornada espiritual e emocional. Nos dias de luta, temos necessidade do suporte e da força que o corpo de Cristo oferece, e isso é grandemente prejudicado pela masturbação. Ademais, as relações familiares também podem ser impactadas. A masturbação pode criar uma dinâmica de segredo que torna difícil abordar questões de sexualidade e intimidade de forma saudável e aberta. Quando não conseguimos lidar com nossas próprias questões internas, também temos dificuldade em educar nossos filhos ou em ter diálogos abertos e honestos com o cônjuge. Uma relação marcada pela insegurança pessoal carrega a sombra da impropriedade. Falta-nos liberdade para amar os outros plenamente ou para ser amados, já que a vergonha e a culpa se tornam barreiras altas. E não podemos esquecer que, na busca pela satisfação momentânea, deixamos de cultivar características que são essenciais em relação à amizade e ao amor cristão, como a paciência, a pureza e a generosidade. Esses traços são fundamentais para construir laços saudáveis e duradouros. A masturbação, ao nos encorajar a buscar prazer instantâneo e egoísta, provoca um desvio em nossa focagem no outro, que é a essência do amor cristão. Essa prática nos preenche com a temporária satisfação que se esgota rapidamente, enquanto nos privamos da genuína alegria que resulta do amor verdadeiro e altruísta. De forma mais prática, essa questão pode até causar problemas em ambientes de networking e relacionamentos profissionais. A sexualidade do indivíduo, ao ser distorcida por práticas que não honram a Deus, pode afetar sua maneira de se relacionar com colegas e parceiros de trabalho, criando um clima de mal-entendidos e distrações desnecessárias. Um coração dividido por desejos impuros não é capaz de focar plenamente em seus deveres, o que pode trazer consequências sérias em várias áreas da vida. Conforme abordamos como a masturbação nos afasta de Deus e de nossos relacionamentos, é crucial considerar a importância de um compromisso renovado com a pureza e a santidade, e como isso pode reafirmar laços mais profundos e autênticos com Deus e com aqueles ao nosso redor.
É através dessa busca pela pureza que nos tornamos mais genuínos em nossas relações, permitindo que o amor de Cristo flua através de nós ao invés de barrá-lo com práticas que nos afastam da verdadeira comunhão. Cultivar essa intimidade autêntica, tanto com Deus quanto com os outros, é o que nos traz não apenas satisfação, mas um sentido real de pertencimento e propósito. A masturbação, além dos efeitos espirituais e emocionais que já discutimos, pode causar uma série de complicações físicas que muitas vezes são negligenciadas. Quando falamos sobre a saúde física relacionada ao ato de se masturbar em excesso, é crucial refletirmos sobre como essa prática não é apenas uma questão de moral, mas possui implicações reais no nosso bem-estar corporal. Um dos aspectos mais significativos a se considerar é a irritação e a lesão que podem ocorrer devido à prática contínua. O corpo humano, especialmente as zonas erógenas, é sensível e, quando submetido a estímulos constantes, pode sofrer danos físicos. Irritações na pele, cortes e escoriações são apenas alguns exemplos das consequências que podem surgir. Além disso, o uso indevido ou a pressão excessiva podem levar a lesões mais sérias, que requerem intervenção médica. Muitas pessoas não falam abertamente sobre essas questões, o que pode levar a um ciclo de vergonha e silêncio, perpetuando o problema, e isso é um território fértil para a atuação de entidades malignas, conforme discutido anteriormente. É importante também considerar o impacto que a masturbação excessiva pode ter sobre os níveis hormonais. Quando o corpo é submetido a altas liberações de hormonas como dopamina e serotonina, pode ocorrer um desequilíbrio que não só afeta o sistema reprodutivo, mas também influencia o estado emocional. Pode-se observar casos em que as pessoas se tornam dependentes dessas liberações hormonais, levando a um estado de exaustão física e emocional. Essa exaustão não é apenas uma questão de fadiga, ela pode diminuir a capacidade do indivíduo de se concentrar em outras áreas da vida, como o trabalho e o estudo, criando um ciclo vicioso que afunda ainda mais a pessoa em comportamentos autodestrutivos. Ademais, uma das consequências que ainda não abordamos é a alteração na percepção de intimidade e sexualidade. Estudos mostram que pessoas que se masturbam com frequência podem desenvolver uma visão distorcida do sexo, o que pode dificultar a realização de uma conexão emocional durante o ato sexual com o cônjuge. O prazer instantâneo e a gratificação que a masturbação proporciona podem levar a uma expectativa irreal em relação à experiência sexual com outra pessoa, o que pode criar frustração e insatisfação nas relações íntimas. Essa insatisfação pode se materializar em problemas de relacionamento, trazendo conflitos desnecessários entre os parceiros. Outro ponto digno de nota são as implicações que a masturbação pode ter na saúde mental. Em muitos casos, as pessoas que se entregam a essa prática de forma compulsiva podem enfrentar episódios de ansiedade e depressão. O sentimento de culpa que se segue à masturbação é uma forma de ataque espiritual e psicológico que pode corroer a autoestima e a dignidade da pessoa. Por essa razão, muitas vezes o ato se torna um refúgio temporário contra a dor emocional, que após a prática, volta com força total. Essa dualidade entre prazer momentâneo e dor duradoura pode ser extremamente confusa e desgastante. Além disso, a masturbação em excesso pode ser um sinal de outros problemas subjacentes que devem ser abordados. Muitas vezes, a compulsão sexual está ligada a questões de insegurança, solidão ou estresse. Em vez de enfrentar essas questões, a pessoa recorre à masturbação como uma solução rápida e efêmera, o que não resolve, mas apenas disfarça o problema. O ideal aqui seria procurar compreender as emoções e os sentimentos que estão por trás desse comportamento. Um acompanhamento psicológico e espiritual pode ser fundamental para lidar com tais questões de forma saudável e construtiva. A relação entre a masturbação excessiva e comportamentos autodestrutivos também merece consideração. Muitas vezes, este comportamento se torna um mecanismo de enfrentamento para lidar com a dor emocional, mas cria um ciclo vicioso que afunda a pessoa em uma espiral de culpa e vergonha. Isso pode levar a outras dependências, como álcool ou drogas, na busca por alívio ou escape. Quando estamos cientes desses padrões, torna-se mais fácil tomar decisões que priorizem a nossa saúde física e espiritual, voltando-se para práticas que realmente promovam o bem-estar. É essencial entender que a masturbação não é apenas uma questão de saúde individual, mas também possui implicações mais amplas na vida social e familiar. O envolvimento em tais práticas pode criar barreiras que dificultam a construção de relacionamentos saudáveis, tanto dentro da família quanto na comunidade de fé. A sensação de culpa e a luta interna podem afastar a pessoa do convívio social, resultando em isolamento e solidão. Isso, por sua vez, pode abrir portas para a tristeza e a depressão, criando um ciclo que pode ser difícil de romper. Neste ponto, é vital voltar a atenção para o autocuidado e para a busca por alternativas saudáveis.
A educação sobre sexualidade, a busca de terapia quando necessário e o fortalecimento da espiritualidade podem ajudar a pessoa a se reconectar com sua essência e a entender que seu valor não está atrelado a práticas que a afastam de Deus e de sua verdadeira identidade. É fundamental cultivar um estilo de vida que priorize a saúde física, emocional e espiritual, lembrando sempre que a liberdade e a autodisciplina são aliados poderosos nessa jornada de transformação. Quando se trata de enfrentar os desafios da vida, especialmente aqueles que afetam nossa espiritualidade e bem-estar emocional, é essencial compreender que a transformação é possível. Se você se identifica com as questões discutidas até aqui, saiba que existe esperança e caminhos para a mudança. O autocontrole é uma habilidade que se desenvolve ao longo do tempo, e reconhecer a necessidade dessa evolução é o primeiro passo para a superação. Um aspecto fundamental da transformação é a consciência de si mesmo. Essa consciência nos ajuda a identificar gatilhos que nos levam a fracassos espirituais, como a masturbação ou a entrega a pensamentos impuros. É nesse momento que o autoconhecimento se torna vital. Pergunte a si mesmo: quais são as situações, emoções ou ambientes que me levam a essa prática? Ao identificar essas armadilhas emocionais, podemos começar a desenvolver estratégias para evitá-las. A oração é uma ferramenta poderosa que nos conecta a Deus e nos fortalece durante as tentativas de resistir a esses impulsos. Estabelecer uma rotina de oração regular não apenas traz paz interior, mas também nos lembra de nossa dependência divina. Quando oramos, pedimos não apenas força, mas também sabedoria e discernimento para entender e lidar com nossos desejos. Ao entregarmos nossos desafios nas mãos de Deus, Ele nos proporciona ânimo e coragem para continuar nossa trajetória de santidade. Outro elemento essencial é a meditação na Palavra de Deus. A Bíblia é cheia de ensinamentos que podem iluminar nosso caminho e nos guiar em momentos de luta. Meditar em versículos que falam sobre pureza, autocontrole e a natureza do amor de Deus pode ser reconfortante. Salmos, Provérbios e as cartas de Paulo contêm mensagens que nos incentivam a buscar uma vida segundo a vontade divina, e isso nos ajuda a fortalecer nossa vontade. A prática da meditação vai além de simplesmente ler os versículos, e envolve refletir sobre seu significado e como eles se aplicam à sua vida. Criar um espaço tranquilo, onde você possa se concentrar e se acalmar, é fundamental. Isso cria um ambiente propício para que a presença de Deus se manifeste e para que possamos ouvir sua voz. Além disso, ter uma rede de apoio é um componente crucial no processo de transformação. Comunidades de fé, grupos de oração ou até mesmo amigos que compartilham valores semelhantes são recursos importantes. Conversar abertamente sobre nossas lutas e preocupações pode aliviar a carga emocional que carregamos. Algumas vezes, o simples ato de compartilhar vulnerabilidades nos ajuda a perceber que não estamos sozinhos. A comunhão com outros crentes fortalece a nossa jornada e nos lembra do poder da unidade no corpo de Cristo. A luta contra a tentação também pode ser vista como uma oportunidade de crescimento espiritual. Ao enfrentarmos esses desafios, desenvolvemos características importantes: paciência, resiliência e, acima de tudo, uma maior dependência de Deus. A transformação raramente acontece da noite para o dia, é um processo que envolve esforço contínuo e consciência diária. Em cada batalha vencida, nos aproximamos mais de quem Deus nos chamou para ser. É fundamental também substituir práticas prejudiciais por atividades que alimentem nossa alma. Ao invés de buscar alívio em comportamentos que nos afastam de Deus, devemos nos envolver em hobbies saudáveis, práticas criativas e, principalmente, em servir aos outros. O serviço ao próximo é uma poderosa forma de deslocar o foco de nós mesmos e de nossas lutas, direcionando-o para as necessidades ao nosso redor. Isso não só nos ajuda a lembrar da bondade de Deus, mas também nos conecta a outros em um nível mais profundo. Lembre-se de que a perfeição não é o objetivo, mas o progresso. Todos nós enfrentamos desafios e caímos em tentação, mas a verdadeira força reside em nossa capacidade de nos levantar, arrependermos-nos e buscarmos a renovação. A cada falha, somos convidados a experimentar a graça de Deus e a nos reerguer com fé renovada. Por fim, ao trabalhar em nossa transformação, devemos ter em mente que o caminho para uma vida espiritual mais rica é muitas vezes pavimentado por experiências desafiadoras. Cada um de nós possui uma história única e, em última análise, somos chamados a viver uma história de vitória em Cristo. Não importa quão distante você possa se sentir de Deus agora, saiba que Ele está sempre pronto para recebê-lo de braços abertos quando você se volta para Ele. A jornada para a santidade nos convida a refletir sobre a visão que temos da sexualidade e como ela se insere na nossa vida espiritual e matrimonial. Quando compreendemos que a sexualidade é um presente divino, nossa perspectiva muda profundamente.
Muitas vezes, no nosso cotidiano, somos bombardeados por mensagens que desvalorizam a intimidade no matrimônio e a distorcem em uma busca desenfreada pelo prazer, frequentemente levada pela cultura contemporânea. Essa visão errônea pode nos desviar do verdadeiro propósito da sexualidade, que é muito mais do que simples satisfação física. Trata-se de uma expressão de amor, união e compromisso dentro do pacto matrimonial. Ao olharmos para a sexualidade a partir da ótica da pureza, entendemos que ela deve ser reservada para o espaço sagrado do casamento, onde o amor e a confiança florescem em um ambiente de segurança emocional e espiritual. Nesta união, o ato sexual se torna um símbolo de entrega mútua, de descoberta e de intimidade, fortalecendo os laços entre marido e mulher. Nos ensinos bíblicos, somos lembrados de que essa união é abençoada e projetada para refletir o amor de Deus por nós. Esse entendimento é vital para que possamos cultivar um relacionamento saudável e plena satisfação conjugal, que é um reflexo da nossa conexão com o Criador. Para resistir à tentação e manter a integridade espiritual, precisamos desenvolver um claro entendimento das intenções de Deus em relação à sexualidade. Um caminho que pode ser útil é a meditação sobre as Escrituras, onde encontramos conselhos valiosos sobre como viver em pureza e amor. Filtrando nossa compreensão da sexualidade através da lente da Bíblia, nos deparamos com passagens que exaltam a beleza do amor sexual dentro do matrimônio e nos exorta a não nos deixarmos levar por desejos carnais que vão contra os princípios divinos. Ao estudar e aplicar esses ensinamentos, tornamo-nos mais resilientes em face das tentações que a vida pode apresentar. Outro fator importante a considerar é o poder da comunidade em nossa jornada rumo à santidade. Estar rodeado por pessoas que compartilham da mesma fé e valores semelhantes é fundamental. Uma comunidade de fé forte pode oferecer apoio, orientação e incentivo, contribuindo para um ambiente onde a pureza e a santidade são promovidas. A prestação de contas e a partilha de experiências são componentes valiosos que podem ajudar a reafirmar o compromisso com a vida de santidade e pureza. Falar abertamente sobre desafios e vitórias em relação à sexualidade pode não apenas aliviar o peso de nossas lutas, mas também fortalecer os laços entre os membros da comunidade. À medida que enfrentamos os desafios relacionados à sexualidade, é crucial cultivar uma espiritualidade frutífera que se manifeste em ações e atitudes do dia a dia. A oração, a leitura da Bíblia e a prática de atividades que nos aproximem de Deus são fundamentais. Este exercício de fé não serve apenas como um antídoto contra a tentação, mas também como uma fonte de força e renovação espiritual. Cada momento passado em comunhão com Deus nos prepara melhor para o combate espiritual, promovendo uma mentalidade de vitória em vez de derrota. Não podemos esquecer que o processo de buscar a santidade envolve uma transformação contínua. Muitas pessoas têm suas próprias lutas e fraquezas, e é normal encontrar obstáculos ao longo do caminho. Em vez de condenar a si mesmo, é essencial cultivar uma atitude de arrependimento e humildade. Reconhecer nossas falhas e buscar a orientação de Deus é um passo fundamental para a cura e restauração. A graça de Deus é um presente imensurável que está sempre ao nosso alcance, nos permitindo recomeçar a cada dia com novos propósitos e renovada determinação. Finalmente, é vital lembrar que o cuidado com a sexualidade envolve um compromisso consciente e ativo com a pureza. A sabotagem da santidade, que muitas vezes provém de prazeres passageiros e ilusórios, deve ser enfrentada com a verdade de que o amor verdadeiro e duradouro existe apenas dentro do contexto do matrimônio. A entrega e intimidade que testemunhamos em uma relação matrimonial saudável ultrapassam o simples desejo físico, refletindo um amor que deve ser cultivado e nutrido mutuamente. Ao abraçar essa visão elevada da sexualidade, não apenas preservamos nossa integridade espiritual, mas também nos tornamos mais capacitados para enfrentar os desafios da vida. O verdadeiro propósito de nossas vidas e relacionamentos é glorificar a Deus em todas as áreas, e isso inclui a forma como vivemos nossa sexualidade. É fundamental reconhecermos que a batalha pela pureza espiritual não se limita apenas aos atos externos, mas também inclui o estado do nosso coração e nossa mente. A cada dia, somos bombardeados por influências que tentam nos afastar da verdade e da santidade que Deus deseja para nós. O desafio da sexualidade e suas distorções na sociedade contemporânea exigem de nós um compromisso renovado com a vivência dos princípios divinos. Essa luta constante nos convoca a buscar, em primeiro lugar, a intimidade com o Senhor, uma vida de oração e meditação nas Escrituras. Um ponto crucial a ser abordado é a importância do arrependimento genuíno. Muitas vezes, podemos nos sentir tão sobrecarregados pelos erros do passado que deixamos de acreditar que podemos reaprender a viver em harmonia com Deus. O arrependimento não é um mero sentimento de culpa, mas sim um desejo profundo de mudança e de aproximação com o Criador.
Ao nos voltarmos para Ele, reconhecemos que a sua graça é suficiente para nos purificar e nos restaurar. A transformação pode não acontecer da noite para o dia, mas é um processo contínuo em que Deus opera em nós, moldando-nos à imagem de seu Filho. Além disso, as distrações do mundo moderno podem ser armadilhas que nos afastam da verdadeira essência do que significa ser um seguidor de Cristo. A tecnologia, o entretenimento e as redes sociais muitas vezes apresentam uma imagem distorcida da realidade, criando expectativas irreais sobre relacionamentos e intimidade. Como cristãos, devemos estar atentos e discernir quais influências estamos permitindo em nossas vidas. O que consumimos, seja em termos de informação ou de práticas, deve ser avaliado à luz das Escrituras e de nossos valores espirituais. Este discernimento é vital para evitar que a cultura ao nosso redor molde nossos pensamentos e comportamentos de maneira que desagrade a Deus. A construção de uma comunidade de fé também desempenha um papel significativo em nossa jornada espiritual. Muitas vezes, temos dificuldades em compartilhar nossas lutas internas, principalmente em tópicos tão delicados como a sexualidade. Contudo, abrir-se para amigos de confiança ou mentores espirituais pode trazer apoio e encorajamento. Juntos, podemos orar, compartilhar experiências e buscar consolo na palavra de Deus. A comunhão não é apenas para celebrar as vitórias, mas também para sustentar uns aos outros nas lutas. A Bíblia nos ensina que onde há comunhão, há também um fortalecimento mútuo que glorifica a Deus. Os perigos de viver isolado vão além da mera ausência de apoio, eles podem destruir nossa autoimagem e nos levar a um estado de desespero. Porém, estar conectado a pessoas que compartilham de uma busca genuína por santidade também nos permite ver que não estamos sozinhos. O inimigo se aproveita do isolamento, tentando convencer-nos de que somos os únicos lutando contra essas batalhas. Mas a verdade é que todos estamos em um processo contínuo de santificação. Ao reconhecer que outros enfrentam desafios semelhantes, podemos encontrar encorajamento e força nas promessas de Deus. Outro aspecto importante é a necessidade de cultivar a autoconsciência e a reflexão pessoal. Precisamos nos perguntar frequentemente se temos sido fiéis aos princípios que professamos. A autoanálise honesta pode nos ajudar a identificar áreas em que caímos e nos encorajar a buscar mudança. A prática da meditação nas Escrituras nos dá a oportunidade de examinar nossas vidas à luz da verdade divina, levando-nos a um maior entendimento de como podemos viver de maneira mais alinhada com a vontade de Deus. Vamos também considerar o papel que a oração desempenha em nossa jornada. A oração não é apenas um momento de petição, mas um meio poderoso de nos conectarmos com Deus. Quando nos dedicamos a buscar a sua face, encontramos renovação e força para resistir às tentações que nos cercam. A intimidade em oração ajuda a construir nossa resistência e nos prepara para os desafios diários. Precisamos estabelecer um tempo fixo para nos encontrarmos com Deus, longe das distrações e das pressões cotidianas, permitindo-nos ser renovados em nossa mente e espírito. Ao longo de nossas vidas, sempre teremos desafios a enfrentar, e é natural sentir-se sobrecarregado em certos momentos. Contudo, é nesses momentos que devemos nos lembrar da disponibilidade da graça de Deus. Ele nunca nos abandona, mesmo quando nós próprios nos afastamos. A chave é a disponibilidade para retornar a Ele, sincero e disposto a mudar. O sentimento de arrependimento só se torna um fardo se decidimos carregar o peso de nossos erros sozinhos. Mas a verdade é que nunca estamos sozinhos, Deus está sempre pronto para nos receber de volta em seus braços amorosos. À medida que caminhamos nessa jornada de fé, lembremos sempre que o objetivo não é apenas evitar práticas que possam nos afastar de Deus, mas cultivar uma vida onde a sua presença é palpável. A verdadeira transformação não é apenas evitar a tentação, mas envolver-se ativamente com o que edifica e glorifica a Deus. That-is, dedicando tempo à sua palavra, alimentando a espiritualidade através da oração e permanecendo unidos na comunidade de fé. Ao final, não importa onde você esteja em sua caminhada, sempre há esperança e oportunidade para a renovação em Cristo. Ele é a fonte de nosso perdão e restauração. Cada dia é uma nova chance para nos aproximar dele, viver em sua luz e experimentar a plenitude de sua graça.